Olá, querido estudante, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos começar a resolver os nossos problemas propostos. Se você chegou nessa aula aqui e você ainda não resolveu esse problema, pausa esse vídeo, volta naquela primeira aula que eu falei sobre permutações simples. Lá você vai ver na descrição do vídeo um link onde você pode baixar a minha lista de exercícios que eu vou estar começando a resolver agora. Nem todos os meus problemas eu vou resolver aqui. Alguns eu vou resolver, outros eu vou deixar como exercício para você resolver em casa. Nos comentários você pode dizer aqui o que você achou da minha resolução, você pode comentar de repente uma resolução diferente, ou você pode me sugerir, que eu resolva algum exercício dos que eu não resolvi. A partir então da aula de hoje, eu vou estar resolvendo algum desses problemas dessa minha lista de exercícios. Então, eu sugiro você que comece a tentar resolver o problema antes de ver a minha solução, ok? Essa é uma dica que eu dou. Não adianta você simplesmente observar os problemas resolvidos. É interessante você tentar resolvê-los para você perceber qual é a dificuldade de cada problema e para você saber exatamente onde você está pecando na hora de fazer uma solução, ok? Então vamos lá. Cada vídeo eu vou fazer com um problema exatamente e você vai ter a oportunidade de comentar então em cada problema aquilo que você achou, deixar sua pergunta, ok? Deixar o seu comentário, deixar a sua curtida. Vamos lá. Esse é o nosso primeiro problema. Um problema bastante simples. Vamos lá. De quantos modos é possível sentar 7 pessoas em cadeiras em fila, de modo que 2 determinadas pessoas dessas 7 não fiquem juntas? Vamos pensar. Bom, eu tenho 7 cadeiras, então eu vou representar cada cadeira por um tracinho. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu não tivesse nenhuma restrição, se fosse simplesmente pegar 7 pessoas e assentar em 7 cadeiras, nós sabemos que isso aqui seria simplesmente o quê? Uma permutação onde eu tenho 7 elementos, então seria simplesmente 7 fatorial. Mas esse não é o caso. Nós temos aqui uma restrição. A restrição é, eu não posso assentar 2 determinadas pessoas em cadeiras adjacentes. Ou seja, se a gente for brincar aqui um pouquinho, nesse grupo de 7 pessoas tem 2 pessoas que não se falam, 2 pessoas que são inimigos. Então esses inimigos não querem sentar juntos. Eles estão aqui na fila, eles estão na sala de aula, mas eles não querem sentar juntos. Então como é que eu faço para resolver esse problema? Basicamente, eu tenho 2 maneiras de pensar. Uma seria ignorar essa restrição e tentar fazer o cálculo de maneira a tentar no final considerar que eu não tivesse esses 2 inimigos, sentando juntos. Isso pode ser uma grande dificuldade, uma vez que quando você começa a preencher os lugares, você não sabe em quem das pessoas está sentando. Então, uma vez que você vai colocando aqui, pode ser que, de alguma forma, você preencha com alguma dessas pessoas que tem uma rixa com o outro, e aí você não sabe dizer se na próxima cadeira essa pessoa já foi assentada ou se não foi. Então a maneira que a gente vai utilizar, o raciocínio que a gente vai empregar é justamente o contrário. Nós vamos calcular de quantas maneiras eles podem se assentar juntos. E uma vez que eu saiba de quantas maneiras eles podem se assentar juntos, eu vou fazer o cálculo pelo complementar. O que isso significa? Eu vou calcular todas as maneiras deles poderem se assentar juntos ou separados, e depois eu vou subtrair apenas a quantidade de maneiras que eles se assentam necessariamente juntos. Obviamente, o resultado vai ser a quantidade de maneiras que eles se sentam separados. Perceba que isso vai ser muito mais simples, calcular a quantidade de maneiras que eles se sentam juntos. Por quê? Porque se eu obrigo eles 2 a se sentarem juntos, significa, tudo vai se passar como se eles fossem exatamente uma única pessoa. Porque ou eles vão estar juntos nessa posição, ou vão estar juntos nessa, ou nessa, ou nessa, ou nessa. É como se eu tivesse apenas 6 lugares. Então eu vou pensar nesses 2 que são, em princípio, inimigos declarados, como se fossem uma única pessoa. Vamos lá. Então vamos construir esse raciocínio. Pensando os 2 como se fossem apenas uma única pessoa, então eu não tenho mais exatamente 7 lugares. Eu tenho 6 lugares para assentar essas pessoas, para acomodar essas pessoas. Eu repito, nós vamos pensar como se em um desses lugares aqui estivessem os 2 amigos juntos, certo?
Ok? Então vamos lá, de quantas maneiras eu posso assentá-los, né, de forma que eles fiquem juntos? Tudo vai se passar como se fosse uma permutação de 6 elementos. Então eu teria aqui uma permutação de 6 elementos. Por exemplo, vou marcar aqui com X, onde eles estariam assentados. Certo? Então aqui seria como se eles estivessem assentados, os dois ocupando, respectivamente, o primeiro e o segundo lugar na fila. Então eu posso fazer isso colocando eles tanto na primeira, como na segunda, como na terceira, como na quarta, como na quinta, como nessa sexta posição. Isso seria equivalente a dizer que eles estariam assentados no primeiro e no segundo lugares, ou no segundo e no terceiro, ou no terceiro e no quarto, ou no quarto e no quinto, ou no quinto e no sexto, ou no sexto e no sétimo. Agora repare que eles podem trocar de lugar entre si. Então, em cada posição aqui, eles podem trocar de lugar um com o outro, o que é também uma permutação. Então, eu tenho que considerar a possibilidade de eles trocarem de lugar. Então, isso me obriga a multiplicar por uma permutação de 2 elementos. Bom, então, essa quantidade aqui é a quantidade de maneiras onde essas 7 pessoas podem se assentar em fileira, de modo que essas duas determinadas pessoas fiquem juntas. Aqui eu tenho uma permutação de 7 elementos, que seria a quantidade de maneiras que essas pessoas podem se assentar, independente de restrição. Então, aqui eles estão juntos, aqui eles estariam juntos. Aqui eu não tenho restrição. E a pergunta me pede justamente para determinar quantas são as maneiras deles se assentarem separados. Então, a minha resposta vai ser bastante simples. Basta eu tomar todas as possibilidades, ou seja, tudo que for possível, e subtrair a situação que é a situação indesejada. É o que eu falei, nós estamos utilizando a contagem pelo complementar. Né? Pelo complementar do conjunto. Eu tenho o meu conjunto, que é o conjunto de quantidade de permutações, onde eles se assentam separados. Unido a esse conjunto de possibilidades onde eles se assentam juntos, eu tenho todas as possibilidades. Então, para eu determinar minha resposta, eu vou fazer P7, permutação de 7 elementos, menos a permutação de 6 vezes a permutação de 2. Então, aqui eu vou ter P7 menos P6 vezes P2. Isso vai ser 7 fatorial menos 6 fatorial vezes 2 fatorial. Ao invés de desenvolver os fatoriais, todos eles, e depois chegar em um número até consideravelmente grande, depois fazer essa subtração, eu vou te convidar a utilizar a propriedade distributiva, mas no procedimento inverso, ou seja, ao invés de distribuir, eu vou colocar em evidência. Como que eu posso fazer isso? Perceba, 7 fatorial pode ser encarado como sendo 7 vezes 6 fatorial, não é verdade? 2 fatorial é 2 vezes 1, então isso aqui vai ser 2. Então eu vou escrever como sendo menos 2 vezes 6 fatorial. Perceba que eu tenho 6 fatorial em ambas parcelas. Então eu posso colocar 6 fatorial em evidência. E aqui eu vou ficar simplesmente com 7 menos 2. 7 menos 2. Lembra do que eu falei na aula anterior? Você vai fazer tantos fatoriais que você vai começar a memorizá-los. Por exemplo, 4 fatorial é 24, 5 fatorial é 120, 6 fatorial é 720. Então aqui você vai ter 720 vezes 7 menos 2, que é 5. Multiplicar por 5 é muito fácil. Provavelmente você já tem algum macete. Se você não tem, eu vou te ensinar um agora. Multiplicar por 5 é o mesmo que multiplicar por 10 e dividir por 2. É assim que eu faço multiplicações por 5 para chegar a um resultado bem rápido. Como é que eu faço? Eu multiplico por 10, ou seja, eu acrescento um zero e divido por 2. Na hora de dividir por 2, aqui simplesmente eu vou precisar dividir o 72 e vou manter os dois zeros. Então, 72 dividido por 2 é exatamente 36 e eu basta acrescentar os dois zeros para chegar no resultado. À medida que a gente vai, então, fazendo cada vez mais problemas, você vai percebendo que, se você não tem o uso de uma calculadora à mão, você pode utilizar desses raciocínios, dessas propriedades elementares lá
da matemática básica, lá da sexta, lá da sétima série, lá do sétimo ano, do oitavo ano, para te ajudar a chegar em cálculos, em resultados que seriam bastante trabalhosos feitos de outra forma. Então esses macetes aí eu vou tentar sempre fazer aqui para te ajudar a desenvolver o seu raciocínio e você vai fazer conta de cabeça cada vez mais rápido. Tá ok? Então assiste o próximo vídeo, a gente vai ter mais um problema para resolver.